Se você está cometendo algum desses erros, eu tenho certeza que você está usando o Cosmos DB da maneira errada. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Big Data Masters. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar dos principais erros cometidos pelos engenheiros de dados quando utilizam aí o Cosmos DB, né, o NoSQL gerenciado na Microsoft Azure. Mas antes de a gente começar, já deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com um amigo que usa Cosmos DB ou que está num projeto que utiliza Cosmos DB. Segue a gente lá no Instagram. Toda semana a gente está postando um conteúdo novo, um conteúdo de carreira, um conteúdo de tecnologia voltado para a área de engenharia de dados aí no Instagram. Então segue lá que é bem legal. Bom, como eu disse, a gente vai falar hoje dos principais problemas, aí, dos principais erros que os engenheiros cometem quando estão, principalmente no começo aí da jornada de utilizar Cosmos DB. Eu já passei por isso, eu já cometi alguns dos erros que eu vou comentar aqui, mas é muito provável que se você está cometendo algum desses erros, ou se a sua organização está cometendo algum desses erros, vocês estão jogando, primeiro, tempo e dinheiro fora, porque o Cosmos DB ele é uma das maiores apostas aí da Microsoft na frente de dados, junto com o Synapse Analytics, né? Então hoje a gente está falando de dados com baixa latência no acesso, tipo coisa de menos de 10 milissegundos, a gente está falando do NoSQL Cosmos DB. E é muito comum que numa arquitetura de Big Data Analytics a gente tenha assim, principalmente numa speed layer, onde a gente precisa manter ali, sei lá, talvez fazer injeção dos dados em tempo real e já disponibilizar isso para o usuário, para uma aplicação, para consumir dados em uma latência muito baixa, a gente está falando desse serviço. É muito comum que ele esteja presente em arquiteturas de Big Data. E é exatamente por isso que eu vim falar dele aqui hoje, tá? E o primeiro erro, e ele é bem simples de se consertar, só alguns botões você já conserta isso, que é não habilitar a feature de multi-região, tá? Então o que é a feature de multi-região? Bom, quando você sobe uma instância de Cosmos DB, por padrão ele vai subir uma instância sem nenhuma réplica. Isso é extremamente perigoso, né? Uma vez que o data center onde o Cosmos está hospedado pode cair, né? Pode pegar fogo, e aí toda a tua organização fica refém de um único Cosmos em uma única localização, fazendo com que, se acontecer alguma coisa, se tiver algum desastre, sua empresa não tem um plano de recovery, né? Um plano de disaster recovery. Cai o data center, simplesmente tudo para, tudo fica indisponível. Então é muito importante que você crie pelo menos uma réplica de Cosmos DB e uma réplica de escrita, não somente de leitura. Porque o que acontece? Essa dica aqui vai para você principalmente que não tem o Automatic Failover configurado, tá? Por padrão. Se você deixa no Manual Failover, você está correndo um risco. O que acontece? Quando você cria uma instância de Cosmos DB e ela é única, e você cria, tudo bem, você cria até uma réplica, mas ela é uma réplica de leitura, a partir do momento que a réplica de escrita da região primária cai, você só fica com a de leitura. Todas as escritas são negadas. A não ser que você crie, a não ser que você habilite, aliás, o Automatic Failover, que o que ele faz é, caiu a região primária, ele aponta todo o DNS de leitura e escrita para a segunda réplica, aliás, para a primeira réplica. E aquela réplica, ela vira uma região primária, tá? Então é muito importante que você crie pelo menos uma réplica de Cosmos DB. Isso vai influenciar no custo? Vai, mas você está garantindo que o seu negócio vai rodar continuamente, que se sua empresa depender desses dados, aquilo ali está altamente seguro. E não só falando também da alta disponibilidade dos dados, se você tem uma aplicação que os usuários dessa aplicação estão ao redor de várias localizações, várias geolocalizações, por exemplo, aqui a gente tem uma conta de Cosmos no Brasil, porém os clientes estão tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? Então o pessoal dos Estados Unidos, se você só tem uma conta no Brasil, a leitura escrita do pessoal que está nos Estados Unidos vai ser feita nessa conta do Brasil. E isso vai gerar uma enorme latência. Tá? Então todo aquele poder do Cosmos avassalador você acaba perdendo por não configurar, por não ter esse tipo de estratégia, esse tipo de tratativa, que é uma coisa bem importante. O segundo ponto e que, cara, isso aqui já é um pouco mais sério, já é um nível maior de risco que você está correndo. Isso aqui já é um pouco mais chato de consertar, que é quando você cria uma conta de Cosmos DB e não seleciona, não tem uma boa estratégia na seleção da chave de partição, da partition key. Para quem não sabe, quando você cria uma conta de Cosmos, você cria uma collection, você precisa especificar a chave de partição, porque o que o Cosmos faz? Quando você faz uma query e passa a condição where pela chave de partição, onde chave de partição é igual a tal, o que o Cosmos vai fazer, ele já tem inteligência de ir escanear somente
os dados daquela partição naquele disco específico. Então ele não escaneia todo o banco de dados e faz o filtro, ele escaneia só aquela partição específica. É coisa que se você filtrar por um outro campo não acontece, ele vai ter que escanear, vai ter que varrer o database inteiro. Então se você quer garantir performance, você precisa setar uma estratégia de partition inteligente. Mas qual que é o problema aqui? Bom, muita gente quando cria a conta do Cosmos, a collection lá, enfim, acaba colocando qualquer coisa na chave de partição, não entende que isso é um conceito, um dos mais importantes do Cosmos. E eu vou dar um exemplo aqui, mas isso acarreta em muita perda de performance e muitas vezes aquela collection, cara, você tem que jogar ela no lixo e recriar de novo, porque você vai ter que migrar ela, porque depois de um tempo vai começar a ficar insustentável, você não vai conseguir escalar, mesmo que você esteja em cloud, você não consegue escalar isso. Por quê? Cada partition key, tá, cria uma partição lógica, e uma partição lógica ela é um conjunto de todos os itens, todas as coleções de uma mesma partition key. No nosso exemplo, a gente tem um JSON aí com a vaga de emprego e o estado é a chave de partição, então uma partição lógica seria São Paulo. Então dentro da partição lógica São Paulo tem todas as vagas de emprego, todos os documentos relacionados a vagas de emprego de São Paulo. O problema aqui é que, por exemplo, nesse caso, São Paulo tem aí 90% das vagas, tá? Se comparado a outros estados. E o que acontece é que conforme o volume for crescendo de escrita, o volume da partição lógica vai crescendo e, por padrão, cada partição lógica só pode armazenar até 20 GB de dados. Então, se você estoura esses 20 GB, no caso aqui São Paulo estourou, a próxima transação de escrita é negada. Então, você não consegue escrever até que você reduza a quantidade de itens, a quantidade de itens armazenados dentro dessa partição lógica. Não é possível quebrar isso em outras partições. Isso precisa ser feito antes de você, essa estratégia precisa ser pensada antes de você começar a ingerir os dados, você já precisa ter isso em mente, e é um problema, cara, muito comum, é muito mais comum do que vocês imaginam, e acarreta aí em uma parada total do projeto, precisa parar e reavaliar o Cosmos, e precisa criar uma outra coleção com outro dado e migrar, então dá uma dor de cabeça absurda. Então, antes de você criar, já pense aqui em como você pode fazer para criar partições lógicas que fiquem igualmente, os dados fiquem igualmente distribuídos ou aproximadamente isso. Bom, outro problema também é muito mais comum do que vocês imaginam e é chato também de você arrumar. Também tem a ver com a má escolha da chave de partição, só que dessa vez não é em relação ao storage, é em relação ao throughput provisionado, aos recursos provisionados, tá? Bom, então quando a gente cria uma conta de Cosmos, quando a gente cria uma collection, a gente precisa especificar quanto de throughput a gente quer para aquela collection, né? Então, no caso, aqui a gente tem 600 request units para essa coleção aqui de vagas de emprego. O que acontece é que aqui começa a introduzir um conceito de partição física. E a grosso modo eu gosto de dizer que partição física é um HD que você pode armazenar várias partições lógicas. Então, dentro dessa partição física 0, eu tenho a partição lógica de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Os dados de São Paulo e Rio de Janeiro estão armazenados dentro desse HD, dentro dessa partição física. E na partição física 1 eu tenho outros estados. Bom, e qual que é o problema? O problema aqui é que o throughput provisionado ele sempre é dividido igualmente entre as partições físicas, tá? Então, se eu tenho 600 request units, eu vou ter 300 para cada partição física nesse caso. E aqui, 80% da request está indo para partição 0. Ou seja, 80% de 600 request units dá aproximadamente 480. Fazendo com que algumas requests, algumas solicitações de leitura ou escrita sejam negadas. Por quê? Porque eu não tenho todo esse throughput por segundo, não tenho todo esse provisionamento de recurso. Para superar essa limitação, eu precisaria, obrigatoriamente, não tem outro jeito, de aumentar o throughput provisionado, simplesmente para atender a demanda da partição 0, enquanto as outras partições, elas nem sequer são acessadas direito. O que o Cosmos o Cosmos ele começa a identificar isso e ele tenta quebrar a partição física 0 em uma terceira partição física, então teriam 3 partições, a de São Paulo, que é a partição física 0, a partição física dos outros estados e a partição física 2, que seria o Rio de Janeiro. Porém, é preciso lembrar que com uma terceira partição,
né, e o Cosmos faz isso automaticamente para tentar aliviar aí, né, a sobrecarga entre as partições. Com uma adição de mais uma partition, mais uma partição lógica, o throughput também vai ser dividido agora em 3. Então, nem sempre isso é o eficiente. O Cosmos tenta escalar, mas, cara, isso aqui é problema de partição. Alguma hora isso vai acabar afetando, alguma hora isso não vai conseguir mais escalar. Então, aqui o recomendado é que você pare todo o fluxo, ou pelo menos tente migrar, tente pensar numa nova estratégia de partição para que também o throughput, o acesso às partições fiquem distribuído de uma forma quase que igualmente entre as partições, né? E a ideia aqui é que o throughput, na verdade, para a gente consertar isso aqui, a gente precisaria criar uma outra coleção onde a estratégia de chave de partição permitiria que o throughput fosse dividido entre as partições de forma igual ou quase igual, evitando aí o conceito de hot partitions, aquelas partições que são mais acessadas, né? Para fazer esse tipo de coisa, você precisa realmente criar outra collection e aí você pode começar a usar ou o recurso do change feed ou uma migração mesmo através de Python ou alguma outra coisa para migrar para essa nova collection com essa nova chave, com essa nova estratégia de chave. Bom, mas esse aqui foi só alguns dos problemas, né, dos clássicos problemas que eu trouxe aqui para vocês. E se você gostou, se você quer tirar alguma dúvida, vai lá no nosso Instagram. A gente está sempre querendo tirar as dúvidas de vocês. A gente tem como missão realmente formar uma comunidade de engenharia de dados sólida. Deixa aqui o seu comentário. E de novo, deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal para não perder nada. A gente sempre está postando um vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver. Quais vídeos vocês gostariam de ver. E é isso, pessoal. Até a próxima.